Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus seguidores do meu canal, em especial a você, meu fraternal abraço, meu cordial beijo, e a você que me visita hoje, acompanhando a aula, seja muito bem-vindo. Espero que você goste da aula, espero que você se inscreva no canal e que você ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Como eu disse anteriormente, nós vamos dividir. Esse canal ficará para as matérias de Direito Penal e Processo Penal e vamos criar um canal chamado de Cantinho da Fé, única e exclusivamente para análise de matérias bíblicas. Hoje estou com a camisa da Roma, em homenagem a um dos treinadores de futebol que eu mais gosto, que é o Mourinho. Também gosto do Jorge Jesus, do Cristiano Ronaldo. Nunca escondi isso de ninguém. E cada vídeo que eu faço em homenagem a eles. Essa é a nova camisa da Roma, que é treinada pelo nosso querido Mourinho. E eu dividi a aula de processo penal sobre o habeas corpus em duas. E essa aula de hoje, a segunda parte, eu poderia chamá-la tranquilamente de possibilidade jurídica do pedido de habeas corpus. Então nós vamos analisar o artigo 648 do Código de Processo Penal, bem como vamos dar uma olhada nas 18 teses que o STJ fez em relação ao habeas corpus. O primeiro requisito para a impetração do habeas corpus talvez seja o mais polêmico, que diz respeito a quando não houver justa causa para a ação penal. E justa causa para a ação penal ela tem que ter um lastro mínimo de prova para que seja deflagrado o processo criminal contra alguém. Caso uma ação penal seja iniciada sem a devida causa ou sem a devida justa causa, o habeas corpus será instrumento adequado para trancar essa ação penal, né? Por exemplo, uma ausência de justa causa é quando alguém é preso por alguma dívida civil na qualidade de depositário infiel. Quando eu falo de justa causa para os meus alunos, nós precisamos lembrar dos elementos do tipo penal. A conduta, o nexo causal, o resultado e a tipicidade. E eu fui fazer uma pesquisa sobre o tema e achei várias situações onde foi reconhecida a falta de justa causa. E eu vou citar para vocês. Abre aspas. Uma denúncia sem quaisquer fundamentos, exonerando o Ministério Público da produção de prova plena sobre os fatos narrados na exordial acusatória é causa de falta de justa causa para a ação penal. Inquérito número 2588, relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Também se diz ação penal instaurada com base em denúncia inepta, deve ser trancada por falta de justa causa. Nesse caso, foi uma decisão proferida pelo STJ, em que foi relator o ministro relator Félix Fixer, no habeas corpus 58628 de Pernambuco, e que ficou assentado na ementa que o paciente havia sofrido a condenação em duas ações penais distintas sobre os mesmos fatos, o que ofendeu a coisa julgada, e, como resposta, houve o trancamento da ação penal por falta de justa causa. Outro detalhe interessante para os advogados que mexem no direito tributário
é que quando não há constituição definitiva do crédito tributário, a jurisprudência engloba a justa causa como fundamento para situações para que o crédito não esteja devidamente constituído. Isso foi decidido no habeas corpus 85.616 do Amazonas, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência que eu tive a oportunidade de estudar define justa causa quando se procede a um exame da acusação já formalizada sobre dois pontos. Um primeiro ponto formal, que é a existência dos elementos típicos, que é a tipicidade subjetiva e objetiva, e base em elementos indiciários, como a autoria e a materialidade. E, ainda estudando sobre isso, acusações acompanhadas de prova são casos de trancamento da ação penal. STJ, acusações baseadas exclusivamente em prova legalmente inadmissível, STJ 41.504, caso anterior. Acusações contraditárias por elementos incontestes nos autos, STJ RHC 767. Acusações deduzidas a partir de fatos penalmente irrelevantes, STJ. Acusações em que não se estabelece nexo entre os elementos indiciários e o resultado, STJ HC 16.140. Dando uma passada na doutrina, Renato Brasileiro de Lima define a justa causa como sendo o suporte mínimo que deve lastrear toda e qualquer acusação penal, tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado status dignitatis do imputado. Não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de lastro mínimo de elementos de informação, de provas cautelares antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação. Outro doutrinador, que é o professor Denilson Feitosa, entende que a justa causa constitui-se em elementos mínimos probatórios à ação penal. Nos posicionamentos, e isso continua válido, escreve ele, no que tange a propositura da ação penal, a justa causa se constitui em provas preliminares suficientes para a condenação efetiva ou em formulação mais conhecida como elementos probatórios mínimos, ou provas preliminares suficientes para sustentar a acusação. Outro doutrinador, que é o professor Aurí Lopes Júnior, aduz que a justa causa é uma importante condição da ação penal. Contudo, sua relação para o exercício da ação penal se identifica com a existência de uma causa jurídica e fática que legitime e justifique a acusação. Deve a acusação ser portadora de elementos, geralmente extraídos da investigação preliminar, inquérito, probatórios, que justifiquem a admissibilidade da acusação e o custo que representa o processo penal em termos de estigmação e penas processuais. Caso os elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo penal, o juiz tem que rejeitar a acusação. Aurí Lopes Júnior, no seu livro de 2014, página 378. Quando alguém estiver preso por mais tempo que determina a lei, isso é um caso comum em que a pessoa já cumpriu a pena privativa de liberdade, mas ainda permanece recolhida no presídio, em virtude do Estado não analisar os casos a tempo e modo oportuno,
tendo em vista o elevado número de presos. Neste caso, também cabe o habeas corpus. Além disso, por exemplo, quando exceder o prazo da prisão temporária e ele não foi colocado em liberdade. O terceiro caso é que quando houver ou quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Por exemplo, o caso de um juiz federal decretar a preventiva de alguém que cometeu um crime que deve ser julgado pelo juiz de direito da vara estadual. Outro exemplo, quando o juiz de direito decreta a prisão preventiva de um deputado estadual, sendo que apenas o Tribunal de Justiça pode fazê-lo. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Por exemplo, o sujeito estava preso preventivamente para não interferir nas investigações ou não interferir na prova em juízo. A prova foi realizada. O motivo que levou à prisão desapareceu e, havendo cessado o motivo que levou à prisão, deve ela ser revogada. Então, inicialmente a coação era legal, era fundamentada, mas houve alteração do substrato fático e jurídico, e a pessoa ainda continua sendo restringida no seu direito de ir e vir. O exemplo, como eu falei, é de uma prisão preventiva decretada, mas que durante o desenrolar do processo, o juiz percebe que o suposto autor dos fatos não participou do crime, caindo por terra todos os elementos de autoria. Lembrando que, nesse caso, cabe também um pedido ao próprio juiz de revogação da prisão preventiva, artigo 316 do Código de Processo Penal, e também o habeas corpus. Quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos que a lei autoriza. Atualmente, nós temos a audiência de custódia, o que já foi objeto de uma aula minha. E nessa audiência de custódia, o juiz pode manter a prisão, converter o flagrante em prisão preventiva, pode conceder a fiança, pode conceder uma medida alternativa à prisão ou até mesmo a liberdade provisória sem fiança. E a fiança, ela pode, como a gente sabe, ser fixada pelo delegado de polícia quanto pelo juiz de direito. E isso está no artigo 321 e 322. O professor Tourinho Filho, no seu livro fantástico de 2009, na página 655, diz o seguinte: fiança para o legislador processual penal é uma garantia real ou uma caução. É uma contracautela com o objetivo de deixar um indiciado ou réu em liberdade, mediante uma caução consistente em depósito em dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou até mesmo em hipoteca escrita em primeiro lugar. Prestada a caução, o réu obterá sua liberdade provisória até o pronunciamento final da causa em decisão passada em julgado. Outro autor que eu gosto muito é o professor Guilherme de Souza Nutti, que diz o seguinte: considera-se fiança uma espécie do gênero caução, que significa garantia ou segurança. Diz ser a caução fidejussória quando ela é dada é pessoal, isto é, assegurado pelo empenho de palavra idônea de que o réu vai acompanhar a instrução e apresentar-se em caso de condenação. Esta seria a autêntica fiança. Com o passar dos anos, ela foi substituída pela caução real, que implica no depósito ou entrega de valores, desfigurando a fiança. Ainda assim, é caução real a feição da atual fiança, conforme se vê no Código de Processo Penal. Guilherme de Souza Nutti, Manual de Direito Processual Penal, 2008, páginas 624 e 625. E quando cabe a fiança?
Quando os crimes tiverem uma pena que não superar 4 anos, pena máxima, o delegado poderá fixar a fiança, que será de 1 a 100 salários mínimos. Quando a pena máxima do crime for superior a 4 anos, a fiança pode ser fixada pelo juiz e será fixada entre 10 e 200 salários mínimos. O juiz tem o prazo de até 48 horas para decidir. Também não é afastada a possibilidade, de se discutir o valor da fiança, reduzir o valor da fiança em sede de habeas corpus, ou até mesmo pedir que a fiança seja substituída por medidas alternativas à prisão, mormente quando o acusado for pobre. Nós temos também uma particularidade no habeas corpus, porque cabe habeas corpus quando o processo for manifestamente nulo. E a nulidade é um vício, que atinge o processo. E quando nós falamos de nulidade, nós falamos de nulidades absolutas, aquelas que ferem o texto constitucional, e nulidades relativas, aquelas que ferem a lei federal, principalmente o artigo 564. Qual que é a diferença da nulidade absoluta para a relativa? A nulidade absoluta, ela pode ser alegada a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, viola princípios constitucionais e pode ser arguída a qualquer tempo. A nulidade relativa vigora um princípio francês do pas de nullité sans griffe, ou seja, ela tem um tempo para ser alegada. Se ela não for alegada nesse tempo, ela é sanada e ela é sujeita à preclusão. Ela deve ser alegada a tempo e modo para não haver a preclusão na forma do artigo 571 do Código de Processo Penal. Por exemplo, a condenação por crime eleitoral determinada por juiz eleitoral, em frontal disposição à regra de competência constitucional que, para o julgamento dos crimes eleitorais, estes devem ser feitos pelo juiz eleitoral. Nesse caso, o processo está manifestamente nulo e deve ser impetrado o habeas corpus, ainda que haja sentença transitada em julgado, porque se trata de uma nulidade absoluta por ferir o princípio do juiz natural. Um dos casos mais interessantes também é quando estiver extinta a punibilidade. Nós temos que nos lembrar que os causas extintivas da punibilidade estão previstos no artigo 107 do Código Penal. Por exemplo, a morte do agente, a anistia, a graça, indulto, a irretroatividade, a novatio legis, a abolitio criminis, o perdão, o indulto, o perdão, a renúncia, a perempção, a prescrição, a decadência. Nesse caso, a parte pode impetrar o pedido de habeas corpus alegando essas causas extintivas da punibilidade que se encontram no artigo 107 do Código de Processo, do Código Penal, desculpa. E o mais interessante é que ao fazer essa pesquisa, eu achei 18 teses de habeas corpus no STJ que eu gostaria de passar para vocês. Primeira tese: o STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio. Por exemplo, eu não posso entrar com habeas corpus quando o recurso cabível é apelação. Eu não posso entrar com habeas corpus quando o recurso é o agravo em execução penal. Eu não posso entrar com habeas corpus quando o recurso é especial e tampouco eu posso entrar com habeas corpus em relação à revisão criminal, ressalvada a situação em que haja nulidade absoluta. A segunda é que o conhecimento do habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado da parte.
devendo demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência de evidente constrangimento ilegal. Todos os documentos devem ser juntados no pedido de habeas corpus, porque, tal qual o mandado de segurança, não existe fase probatória. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a falta de justa causa, materialidade do crime, indícios de autoria, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade. Não cabe habeas corpus para reexame de dosimetria da pena, que somente é evidenciada quando houver flagrante ilegalidade. O habeas corpus é uma ação, quinta tese, de risco de rito célere, de cognição sumária, não se prestando à alegação relativas à absolvição que demandam o revolvimento de provas, ou seja, não cabe habeas corpus para análise de prova. É incabível habeas corpus para afastar penas acessórias de perda de cargo público, graduação de militar imposta em sentença penal condenatória, por não existir lesão ou ameaça ao direito de locomoção. Sétima tese. O habeas corpus não é via adequado para exame de provas, por exemplo, para averiguar a condição econômica do devedor ou eventual excesso no valor dos alimentos. Oitava tese. Admite-se habeas corpus contra punições militares para análise de regularidade formal do procedimento administrativo de aplicação da sanção disciplinar. Nona tese. A ausência de assinatura do impetrante ou alguém a seu rogo no habeas corpus inviabiliza o seu conhecimento. É cabível, décima tese, habeas corpus preventivo quando houver ocorrência de ofensa iminente à liberdade de locomoção. Tese 11ª. Não cabe habeas corpus contra a decisão que denega liminar, salvo em hipóteses excepcionais, nos termos da súmula 691 do Supremo. O julgamento do mérito do habeas corpus resulta na perda do objeto daquele impetrado na instância superior, qual é impugnada a decisão que indeferiu a liminar. 13ª. Compete aos tribunais de justiça ou TRF federais o julgamento de habeas corpus contra a autoridade coatora for a turma do recursal dos juizados especiais. A jurisprudência do STJ admite a reiteração do habeas corpus formulado com base em novas provas. 15ª. O agravo interno não é cabível de decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Por exemplo, se você entrar com um pedido de liminar e essa liminar for negada, você não pode utilizar o agravo como meio impugnativo dessa decisão liminar. 16ª. O habeas corpus não é via idônea para discussão de pena de multa ou de prestação pecuniária, mas porque não existe ausência de ameaça ou violação à liberdade de locomoção. 17ª. O habeas corpus não pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica, pois o habeas corpus tem por objetivo salvaguardar a liberdade de locomoção. E a última tese,
a jurisprudência tem excepcionado o entendimento de que o habeas corpus não é adequado para discutir questões relativas à guarda, à adoção de crianças ou de adolescentes. Esses são os fundamentos jurídicos para a impetração do habeas corpus. Não cabe habeas corpus para acelerar processo, não cabe habeas corpus para transferência de preso, não cabe habeas corpus para liberação de veículo. São matérias que não são afetas ao habeas corpus. Não cabe habeas corpus para discussão de prova. Então, os fundamentos jurídicos estão no artigo 648. São aqueles que eu relacionei para vocês. O habeas corpus, como eu disse na aula passada, ele pode ser repressivo ou liberatório e preventivo. Ele admite a liminar. A liminar tem que ter o fumo boni iuris e o periculo in mora. Como a gente viu da tese do STJ, não cabe agravo quando se indefere a liminar em habeas corpus. E também há entendimento que não cabe habeas corpus contra decisão liminar de tribunal. Mas se o tribunal aceitar e for julgado o habeas corpus na instância inferior, a medida do Tribunal Superior perde eficácia. Então, lembrar que quando eu faço a peça, eu tenho que ter o impetrante. Eu vou falar basicamente, o endereçamento é sempre para o presidente do tribunal, o impetrante sempre é o advogado, né? O paciente é a pessoa física. Se ele for um habeas corpus preventivo, você coloca que está prestes a sofrer violência ou coação no seu direito de ir e vir. Se for um habeas corpus repressivo ou liberatório, você coloca que está sofrendo, coloca os fatos, coloca os fundamentos jurídicos do pedido, de se lembrar também, se você pediu liminar, lá no pedido, se fazer novamente o pedido da liminar, fazer o pedido principal, fazer ele em duas vias, porque uma via vai para a autoridade coatora, para que a autoridade coatora preste as informações. Se esse habeas corpus for julgado pelo TJ, o recurso cabível, recurso ordinário constitucional. Se for julgado pelo STJ, recurso ordinário constitucional para o Supremo. E na primeira instância, no 581, se foi julgado pelo juiz de direito, apontando a autoridade coatora, sendo o delegado o promotor de justiça, o delegado de polícia, cabe o recurso em sentido estrito. Né? Então, eu dividi a aula nessas duas matérias, porque eu acho interessante colocar as matérias que são alvos do habeas corpus, que são matérias já decididas, né? Principalmente enfatizando a questão, né, da justa causa, você colocar na sua petição, né, que o princípio é que o réu responda o processo em liberdade, desde que ele seja primário, possua bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, que existem medidas alternativas à prisão no 282 do Código de Processo Penal, requerer a fiança, se essa fiança for fixada em valor superior a que ele tenha condições, você requerer a redução dessa fiança, e se não for deferida, o pedido de habeas corpus. E o habeas corpus, ele é o remédio constitucional que todo cidadão pode impetrar, mesmo sem procuração, mesmo não tendo capacidade postulatória, porque é um direito e garantia individual e foi previsto lá atrás, na Carta Magna de João Sem Terra, em 1215, lá na Inglaterra. Um grande abraço a vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que é uma aula específica, técnica, sobre os casos de impetração do habeas corpus, e espero vocês no meu canal nas aulas futuras.
Grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e que vocês tenham sucesso nas carreiras que vocês escolherem. Grande abraço.